A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Aqui estamos mais uma vez diante do nosso Deus e da sua palavra, para aprendermos assim mais um pouco das Escrituras. E estando diante do nosso Deus e da sua palavra, vale a pena viver, mas também vale a pena morrer. Estando diante do nosso Deus e da sua palavra, tudo vale a pena. Por isso estamos aqui mais uma vez e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem sido para com as nossas vidas e por tudo que Ele tem feito para com as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender sobre a divisão da Bíblia, a Bíblia dividida, para facilitar assim os nossos estudos e a nossa leitura. Mas antes de tudo, antes do ensino, antes do início, nós vamos estar assim, fazendo uma oração, como sempre fazemos, E ore comigo, tá bom? Ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante da Tua presença, para juntos agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem sido e também pelo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas imerecedoras. Te agradecemos pelos teus livramentos, pelas tuas providências. Te agradecemos por esses momentos de domingo pela manhã que temos passado juntos aprendendo a tua palavra. Agradecemos pela ajuda do Senhor, do teu Espírito Santo, em estar nos ensinando, ó Deus, a tua santa e bendita palavra. E continue nos ajudando, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado por cada pessoa que se encontra neste momento, meu Deus, aprendendo com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, abençoe a vida de cada um deles. No nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, aqui estamos mais uma vez, graças ao Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E como já foi dito, nós vamos aprender hoje sobre a divisão da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia ela foi dividida em Antigo Testamento, em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Também sabemos que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos. Mas poucas pessoas sabem que a Bíblia ela também foi dividida em seções. Isso mesmo, ela também foi dividida em seções. Todas essas divisões, elas foram feitas para facilitar o nosso estudo e a nossa leitura. Sabiam disso? Pois é, toda essa divisão foi feita para facilitar o nosso estudo e a nossa leitura. Porque na época de Jesus não existia essa divisão. Na época dos discípulos, não existiam essa divisão. Por isso que Jesus sempre ele falava assim, está escrito. Vocês observam na Bíblia, quando vocês estão lendo a palavra de Deus, Jesus usando está escrito. Outro dizia, as Escrituras diz. Então, porque não tinha esse endereço onde localizava o versículo que estavam falando. Então, por isso que dizia, está escrito. Então, para encontrar este está escrito, que Jesus falava, a pessoa teria que entender muito bem as Escrituras. Porque não tinha capítulo nem versículo, não tinha um endereço que nos levava àquele versículo que Jesus estava falando. Não tinha um endereço. E hoje nós temos esse endereço. Olha que bênção, essa facilidade de encontrar o determinado versículo que estamos falando, E não sei se muitos sabem, somente em 1555, a Bíblia foi a primeira Bíblia publicada com capítulos e versículos. Vocês sabiam disso? Pois é, somente no ano de 1555, a primeira Bíblia publicada com capítulos e versículos. Por Robert Stevens, foi este homem que publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos.
Mas hoje nós vamos aprender sobre as seções da Bíblia. A Bíblia, ela foi dividida, além de Antigo e Novo Testamento, além de capítulos e versículos, ela também foi dividida em seções para facilitar as nossas pesquisas quando assim estamos estudando a palavra de Deus, né? Então a Bíblia, o Antigo Testamento, ela foi dividida em 8 seções. Em 8 seções, 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. E nós vamos, se nós tivermos tempo, nós vamos falar os livros que fazem parte de cada seção, tá? Então vamos lá. A primeira seção da Bíblia no Antigo Testamento, vamos estar falando, começando com o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, né? Então, memorize. Você precisa memorizar, decorar as seções e os livros que fazem parte das seções, senão não terá o efeito, tá? Se você não decorar as seções e os livros que fazem parte de cada seção, não terá o efeito esperado. Então é preciso decorar isso para que você vá bem no seu estudo, tá bom? Então, são 8 seções. A Bíblia é dividida em 8 seções, 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Sendo a 4 do Antigo Testamento: lei, história, poesia e profecia. Sendo as 4 do Novo Testamento: biografia, história, doutrina e profecia. Vocês observam aí? Essas são as 8 seções da Bíblia. 4 no Antigo e 4 no Novo. Vou repetir para ficar bem gravado, tá? Então, repita comigo. As 4 primeiras, Antigo Testamento: lei, história, poesia e profecia. As 4 do Novo Testamento: biografia, história, doutrina e profecia. Agora nós vamos estar falando os livros que fazem parte de cada seção. Agora, eu gostaria antes de exemplificar, né? Dar um exemplo para nós entendermos por que essas seções elas foram criadas, além de compreendermos melhor a palavra de Deus, né? De termos a facilidade de encontrar o livro que desejamos estudar. Eu vou dar um exemplo aqui, para você entender melhor. Quem aqui conhece, não sei se ainda existe, locadora de filmes? Eu creio que quase todas as pessoas conhecem locadoras de filmes. Eu já fui muito em locadoras de filmes, né? Hoje eu não sei se existe mais, né? Apesar de que aqui em Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, eu vi uma locadora ainda aberta. Inclusive entrei nela. Está sobrevivendo, né? Ainda, né? Então, o que acontece? Quando você vai a uma locadora à procura de um filme, por exemplo, 007, certo? Esse é um filme. Qual é a seção que você vai encontrar este filme? Numa locadora, 007. Qual é a seção? Quem respondeu ação, acertou. Você vai encontrar este filme na seção ação, ok? Olha bem. Quando você vai procurar um filme, vamos usar aqui um outro filme, Uma Linda Mulher. Quem já assistiu esse filme? Eu já assisti, Uma Linda Mulher. Você vai locar este filme na locadora. Qual é a seção que vai estar este filme? Romance. Você vai encontrar este filme, Uma Linda Mulher, na seção romance. Você vai assistir Os 10 Mandamentos. Você vai locar um filme, Os 10 Mandamentos. Qual é a seção na locadora que vai estar esse filme? Religião. Entendeu? Agora vamos para as seções da Bíblia. Tá vendo agora voltando? Então é isso aí. Para isso que foi criado as seções da Bíblia. Para você ter facilidade de encontrar o livro que você deseja ler nas seções existentes. Tá? Por exemplo, na Bíblia, eu quero ler um livro romântico, um livro poético. Exemplo, Cantares de Salomão. Onde é que eu vou encontrar esse livro? Qual é a seção que eu vou encontrar este livro? Na seção poesia. Eu quero ler um livro histórico, um livro que fala de história, de guerras, do povo de Israel. Onde é que eu vou encontrar este livro? Na seção história.
Vocês entenderam a facilidade? Eu quero um livro que fala de Jesus, um livro que fala da vida de Jesus, da sua infância, do seu nascimento, da sua infância, da sua vida adulta. Onde é que eu vou encontrar este livro? Qual é a seção que eu vou encontrar este livro? Na seção biografia. E quais são os livros biográficos? Nós vamos aprender agora quais são os livros de cada seção. Vocês entenderam por que essas seções foram criadas? Que maravilha, né? Então vamos lá. Nós já falamos quais as seções, agora nós vamos falar os livros que compõem, que estão em cada seção. Primeiro foi os livros da lei, não foi isso? A primeira seção, a lei. Quais são os livros que compõem esta seção? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes livros compõem esta seção de lei. Depois de lei, vem história, não é isso? História. Os livros que compõem essa seção, qual é? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes livros compõem a seção História. Quais são os livros que compõem a seção Poesia? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros compõem a seção Poesia. E quais são os livros que compõem a seção, que estão na seção Profecia? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros compõem a seção Profecia. Então, se você quiser encontrar um livro desse, você vai naquela seção que ele está lá, naquela prateleira, como é a prateleira lá das locadoras de filme. Entenderam, pessoal? Só que vocês precisam decorar isso, senão não terá efeito. Tem que estar na memória de vocês, tá bom? Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com a primeira seção, biografia. Quais são os livros que compõem a seção biografia? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o livro que compõe a seção História, que está na seção História? Somente um, Atos dos Apóstolos. Agora, quais são os livros que compõem a seção doutrinária, né? Doutrina. Vamos lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a Tito, a Filemon, aos Hebreus, a Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Estas são as cartas que compõem a seção doutrina. Qual é o livro que compõe a seção profecia? Só temos um, Apocalipse. Vocês entenderam, meus irmãos? Que maravilha aprender isso. As seções da Bíblia são 8 e cada seção tem aqueles determinados livros que fazem parte dela. Tudo isto para facilitar a localização, para facilitar o meu e o teu estudo, a minha e a tua leitura. Então é muito importante aprender essas coisas. Tem tantas coisas maravilhosas para aprender na palavra de Deus. Olha, se nós começarmos a descobrir essas pérolas, essas maravilhas, nós vamos estudar a Bíblia todos os dias da nossa vida. Porque é algo que nos traz alegria, é algo que nos traz prazer, é algo que nos traz gozo na nossa alma. Então, por hoje, meus amados irmãos, é só. Espero ter ajudado você um pouco mais na compreensão da palavra de Deus e continue orando por nós, porque não é fácil estar ensinando a palavra de Deus, existem muitas barreiras. O diabo, nosso adversário, ele não fica feliz com isto. Não pense que fica, ele fica furioso quando nós estamos estudando a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, é o meu desejo, é o desejo de Deus que você seja abençoado. Em nome de Jesus, amém.